Boa noite, sou o professor Samuel de Souza Matos. Boa noite a todos e a todas. Sou o professor Wilton Mendes de Moraes e o nosso tema é área de um polígono regular. Bom, pessoal, dando início à aula, agora a gente vai falar sobre polígonos regulares. Bom, um polígono é regular quando todos os seus lados são congruentes entre si e todos os seus ângulos também. Para exemplo, aqui a gente trouxe aqui esses 10 polígonos, né? Tem o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o heptágono. Então aqui a gente vai ter 10 polígonos, né? O que ele quis dizer foi o seguinte, que todos esses lados aqui, ó, o triângulo tem esses 3 lados aqui, então todos eles vão ser congruentes. Os ângulos também formados, essa partezinha aqui formada entre os dois lados, também vão ser congruentes entre si, todos os 3 ângulos. Com o quadrado acontece a mesma forma, né? Seus 4 lados são iguais, os seus ângulos também, que são de 90 graus, né? Vão ser todos congruentes entre si. E assim acontece com todos esses polígonos aqui, ó. Como por exemplo o decágono. Também todos os seus lados são iguais, seus ângulos também são, seus ângulos internos são todos congruentes entre si. Então não é muito difícil de entender o conceito de polígono regular. É qualquer polígono que tenha todos os seus lados iguais e seus ângulos também internos congruentes entre si. Então esse é o conceito de polígonos regulares. Agora eu vou explicar aqui um exemplo. Calcule a área de um triângulo regular abaixo. Então, aqui é um triângulo equilátero, que seus lados são todos iguais e seus ângulos. E o seu lado mede 8 centímetros. Então, os 3 lados é 8 centímetros. Então, para calcular a área do triângulo, já tem uma fórmula específica, que é essa aqui, ó. Área igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, aqui, esse L ao quadrado é os lados do triângulo. Então, vamos substituir agora, vai ficar área igual a 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Olha, minha área é igual a 64, raiz de 3 sobre 4. A divisão aqui, 64 por 4, a área é igual a 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa aqui é a área desse triângulo equilátero. Como já foi explicado o conceito de polígono regular, também já foi explicado no slide anterior como calcular a área de um triângulo equilátero, agora vamos calcular a área de um quadrado regular. Então esse quadrado, ele tem todos os seus lados iguais e os seus ângulos iguais. Então ele é um polígono regular. Então vamos calcular a sua área. Então para calcular a área de um quadrado, já precisa da sua base e da altura. Então aqui vale 10 e aqui também vale 10. Então vamos lá. No quadrado é igual. Então aqui os lados são todos iguais, vai ficar L vezes L. E a área do quadrado, como o seu lado é 10, vai ficar 10 vezes 10. Onde a área do quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Essa aqui é a área do quadrado, que equivale a 100 centímetros quadrados. Bom, pessoal, como já foi explicado o conceito, né, de figuras regulares, e agora a gente vai relembrar aqui, né, que uma figura regular, qualquer figura regular, ela tem seus lados são congruentes e seus ângulos também são congruentes entre si. Então, tendo em vista esse conceito e a resolução, né, de uma questão já exposta, agora a gente vai calcular, né, a área de um hexágono. E para a gente visualizar melhor, a gente vai dividir ele, né, em 6 triângulos. Por que a gente vai dividir em 6 triângulos? Porque o hexágono ele pode, né, ser dividido por uma figura regular, que no caso vai ser um triângulo, e ele dá exatamente 6. É o que a gente vai, né, perceber aqui. Então,
dividindo aqui. Aqui. Pronto, pessoal. Ó, percebe-se muito bem que um hexágono regular ele pode ser dividido, né, em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 triângulos, né, todos também regulares. No caso, esse triângulo aqui ele é um triângulo equilátero, chamado, né? E para a gente calcular a área de um hexágono, basta a gente calcular a área de um triângulo desse aqui e multiplicar por 6, porque a quantidade de triângulo, né, existente dentro do hexágono regular. Então agora a gente vai fazer o cálculo, né, da área desse triângulo aqui e multiplicar por 6 para a gente achar o valor, né, da área do hexágono. Então, fazendo o cálculo aqui, a gente tem. A gente sabe primeiramente que a área do triângulo, ela já tem uma fórmulazinha, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, certo? Tendo em vista isso, a gente só vai colocar agora os valores correspondentes. E cada lado desse aqui, ele tem 10 centímetros de comprimento. Do hexágono e também do triângulo. Então, a área do triângulo é igual. L ao quadrado é o quê? É 10, porque o lado é 10. 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado é quanto? Área do triângulo. L ao quadrado, 100. Desculpa, 10 ao quadrado, 100. Que 10 vezes 10, né? 10 vezes 10, 100. Raiz de 3 sobre 4. Aqui a gente pode dividir, né? O 100 por 4, dividido por 4. A gente vai ter aqui 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, sem muita dificuldade, a gente já calculou a área do triângulo. Agora, a gente vai calcular a área do hexágono total. E a gente sabe que para se chegar na área do hexágono, só basta né, a área do hexágono é igual a área do triângulo vezes 6. Né? 6 que é a quantidade de triângulo existente, né, que pode ser feita dentro do hexágono. Então, a área do hexágono é igual. A área do triângulo é 25 raiz de 3 vezes 6. 25 vezes 6 vai dar aí 150, né? Vai ser 150 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, pessoal, esse aqui, ó, 150 raiz de 3 centímetros quadrados é a área, né, total do hexágono. Então, a gente percebe que não é muito, né, complicado, né, calcular a área dessa maneira, visto que basta a gente saber, né, qual que é a área correspondente a um triângulo e multiplicar ela por 6. Então, esse foi o nosso, né, exemplo prático. Espero que tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. Bom, pessoal, dando continuidade, agora a gente vai resolver esse exemplo aqui, tendo em vista a resolução, né, dos exemplos práticos, né, que já aconteceu, que no caso foi um quadrado e um hexágono. Esse exemplo aqui ele é um pouco parecido. O exemplo 2, ele diz o seguinte: o professor de matemática de uma escola promoveu um campeonato de pipas entre os alunos. Para isso, passou a seguinte especificação: a pipa deverá ter a forma de um hexágono regular com os lados medindo 20 centímetros. Calcule a medida do apótema e a área da pipa. Então, pessoal, semelhante, né, ao exemplo prático que já foi resolvido, a gente vai calcular a área dessa pipa aqui, né, e o apótema. O apótema significa a altura de um desses triângulos aqui. A gente sabe que aqui é um triângulo equilátero, né, tem os 3 lados iguais, é um triângulo regular, e a gente vai calcular.
Passando para o cálculo aqui já, pessoal, que a gente tem o apótema. O apótema nada mais é que, esse aqui é o triângulo tirado, né, da pipa lá, né? O apótema nada mais é que essa altura aqui, ó, daqui até no topo aqui, na pontinha desse triângulo. Aí passando para cá a gente tem o apótema, né, depois de recortado. O A representa a altura, que no caso é o apótema que a gente quer achar. Os seus lados têm 20 centímetros. Aqui tem 20, aqui é 20. Como foi partido, aí ficou 10, que é partido no meio, dividido por 2. Aí o cálculo, o cálculo faz o seguinte. Usando o teorema de Pitágoras temos. Para calcular o apótema, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, hipotenusa, né, aqui 20, né? Aqui é os catetos. Então, 20 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, né? 10 aqui, mais A ao quadrado, que é o apótema, que é o que a gente quer encontrar. Então, 20 ao quadrado, 400, que é igual a 10 ao quadrado, dá 100, mais A ao quadrado. A ao quadrado, passando 100, né? Que é igual a 400 menos o 100, colocando o 100 para depois da igualdade, ele vai com o sinal oposto. Aqui estava positivo, ele veio para cá negativo agora. E a gente tem aqui uma diferença, né? 400 menos 100 dá 300. E o meu A ao quadrado vai ser igual a raiz de 300, né? O A que é igual a raiz de 300. Meu A que é igual a 10 raiz de 3, que corresponde a raiz de 300. Então, pessoal, esse aqui, né? Esse aqui é o nosso apótema desse triângulo, que corresponde à altura do mesmo. E agora, né, Samuel vai dar prosseguimento, né, no cálculo da área do triângulo para poder calcular a área total da pipa. O cálculo da área do triângulo, vamos calcular desse triângulo aqui. Como vocês viram, né, não é muito difícil, é mesmo jeito daquele exemplo passado. Como já tem a fórmula específica já, só vamos pegar o 20 centímetros, que é o valor do lado do triângulo, e substituir pelo A quadrado. Vai ficar A igual a 20 ao quadrado, aí 3 sobre 4. Aí 20 ao quadrado é igual a 400. Aí depois vamos pegar o 400 e dividir por 4. Aí depois vai ficar A igual a 100, e 400 por 4 é 100. Aí conserva esse valor aqui, repete, raiz 3, aí fica 100 raiz 3 centímetros quadrados. Esse aqui é o valor da área do triângulo. Agora, para calcular a área do Pitágoras, como nós sabemos que o hexágono foi dividido em 6 partes iguais, vamos pegar essa área aqui de um triângulo e multiplicar por 6. Vai ser a área total igual 100 raiz 3 vezes 6. Onde a área total do hexágono vai ser 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa aqui é a área total do hexágono. Essas aqui são as nossas referências. E obrigado.